E aí, moçada, rapaziada, beleza? Voltando para a gente, né, trabalhar mais um exemplo de gráfico aqui, ó, construindo o gráfico a partir do vértice da parábola. Então vamos lá? Vamos construir o gráfico aqui, né, com base no vértice da parábola? Venha comigo. Professor Jadiel Vargas, canal Exatas Aprovação. Ah, ok, olha só, né? Ainda não me segue lá no Instagram? Então, ó, professor Jadiel Vargas, vai lá, né? Acompanhe também meu trabalho por lá, ok? Pronto, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aqui, que a gente vai destacar, né, na construção do gráfico aqui, a gente vai identificar os coeficientes. Então vamos identificar aqui quais são, né, os coeficientes, para a gente começar a trabalhar com base nesses coeficientes. Perfeito, vamos lá. O que que a gente tem aqui, ó? O A é 2, B 10, opa, menos 10, né? B menos 10 e C igual a 8, ou seja, o sinal corresponde ao número, né, do coeficiente. Sim. Com isso, o que que a gente pode garantir aqui, ó? Que esse A aqui, ele é positivo. Veja, ó, que o A, ele é positivo. Ok? E o que que isso garante, professor? Isso garante o seguinte, ó, que a concavidade aqui, ela é para cima, ó, concavidade para cima. Sim, e isso influencia em que, né, quando essa concavidade aqui, ó, é para cima, isso vai influenciar em que? Veja, se a concavidade é para cima, ó, a curva faz a curva embaixo. Então, quer dizer que a gente tem aqui o chamado ponto mínimo. É isso, ó. Então a gente vai ter um ponto mínimo e não máximo, né? Então nesse caso aqui, ó, a gente tem o chamado aí, ó, ponto mínimo. Então o vértice aqui representa um ponto mínimo. Então veja, ó, se o A é positivo, toda vez que A é positivo, vai representar aí ponto mínimo. O gráfico da parábola representa o ponto mínimo. Certo. O que mais que a gente pode destacar aqui? Né? O discriminante. Então, vamos lá. Né? O discriminante, ele vai ser importante para indicar quantas raízes, né, a equação possui, né? E aí a gente consegue identificar a quantidade de zeros da função. Sim. Então, o que que a gente tem? Delta vai ser igual b ao quadrado, né? Então, ó, delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Então, delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Vamos lá, substituindo. Delta b vale quanto? Vale menos 10. E aí, professor, a gente usa parênteses, né? Quando está negativo, a gente vai trabalhar com parênteses. Menos 4 vezes o valor de A, vale 2, vezes o valor de C, vale 8. Ah, ok, beleza. Tranquilo, perfeito então, ó. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Menos 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Então, igual a 100. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. E aí, ó, delta aqui é igual a 36. Opa, professor, esse delta aqui assume valor positivo, não é isso, ó? Então, o delta tem um valor positivo. E quando isso ocorre, o que que acontece, ó, quando delta tem valor positivo, ou seja, o discriminante da equação é positivo? O que que a gente observa aqui? Que a gente tem, ó, duas raízes, né? Então a gente tem duas raízes. Essas raízes são raízes do que? Reais. Então, ó, são duas raízes reais e distintas. Ó, a gente tem duas raízes reais e distintas. Ok, perfeito. Ó. Então, as raízes aqui são distintas, né? E só se o delta é positivo, então tranquilo, a gente pode, né, observar isso aqui. Perfeito? Beleza? Ok, né? Então vamos lá, né? O que que a gente parte agora? Professor, agora a gente vai, né, calcular
exatamente o vértice da parábola, não é isso? Sim, né? A gente pode fazer pelo vértice ou a gente pode fazer também pelas raízes, né? Claro, se a gente quer um resultado mais completo, aí o que que a gente utiliza? Os dois, tanto as coordenadas do vértice quanto, né, as raízes da equação. Então, primeiro, vamos trabalhar aqui, ó, com as coordenadas do vértice. Vamos calcular essas coordenadas aqui. E aí a gente precisa o quê? Né? Vamos trabalhar com a fórmulazinha? A gente pode trabalhar com a fórmula, a gente também pode trabalhar com a substituição, ok? Eu vou mostrar os dois processos aqui, né? Primeiro, o x do vértice tem que ser a fórmula, a gente não tem como fugir disso aqui, ó. Então, x do vértice é menos b sobre 2a. Então, aqui é fórmula, não tem como, né? Então, a gente não pode fugir dessa relaçãozinha aqui, ó, do x do vértice, né? Trabalha com a fórmula, certo? E aí, professor? Então, o que que a gente tem, ó? Que o x do vértice aqui vai ser o seguinte, ó. O que que a gente vai pegar aqui? O menos o valor de b, que é menos 10, dividido por 2, que multiplica o valor de a, que é 2. Sim, e daí? Daí que a gente tem o seguinte, ó, que x do vértice aqui vai ser menos, com menos aqui, ó, multiplicação, vou multiplicar menos vezes menos, vai ficar positivo. 10, 2 vezes 2, 4. Mas, professor, isso aqui não dá resultado exato, dá 2,5. Se a gente dividir 10 por 4, né, vai dar 2,5. Sim, você pode colocar 2,5 ou pode colocar o quê? Em forma simplificada. Ó, divide aqui por 2, simplifica por 2, simplifica por 2. E aí a gente tem o seguinte, ó, que x do vértice aqui vai ser o quê? Vai ser o seguinte, ó, coloca até aqui na frente. X do vértice é quanto? 5 sobre 2. Pronto. Então, x do vértice aqui, ó, é 5 sobre 2. Ah, ok, beleza, professor. Tranquilo. Certo, e o que mais? A gente vai calcular agora o y do vértice. Ok? Então, o y do vértice aqui vai ser o quê? Vai ser menos delta sobre 4a, ou seja, 4 que multiplica o valor de a. Perfeito? Beleza? Ok, certo. Então, veja o seguinte, substituindo, o que que a gente passa a ter aqui? Ó, que y do vértice vai ser menos o valor de delta, 36, 4 que multiplica o valor de a, que é 2. Logo, y do vértice aqui vai ser, né, menos 36 sobre 4 vezes 2, que dá 8. Aqui a gente pode simplificar também, né? Veja, ó, dá para simplificar aqui por 4 e dá para simplificar aqui por 4. E aí a gente fica, ó, com menos 9, né? Menos 9 e aqui fica 2, né? 8 dividido por 4, 2. Pronto, então a gente descobriu aqui, ó, essas coordenadas aqui, né, do vértice. Certo, professor? Então, a gente poderia também calcular isso aqui substituindo. Só que nesse caso aqui, como a gente já tem aqui o discriminante e a gente achou o valor fracionário, então, né, eu não vi muita vantagem aqui para a gente poder fazer essa substituição aqui, né? Que a gente poderia pegar, né, e efetuar aqui, ó, uma substituição. Veja que o x do vértice não é 5 sobre 2, então a gente pega e substitui isso aqui lá na equação, ó. Então, y do vértice vai ficar o seguinte, ó, 2 que multiplica, e no lugar do x aqui, a gente vai usar o quê? 5 sobre 2. Então, 5 sobre 2 elevado ao quadrado, menos 10 que multiplica o quê? 5 sobre 2. Professor, ó, 5 sobre 2. Mais o quê? 8. Então, o que que a gente fez, ó? A gente substituiu. Veja que no lugar do x aqui, ó, no lugar do x, a gente está substituindo, ó, colocando o valor do x, que é 5 sobre 2, ó, 5 sobre 2. Professor, por que que usou parêntese, né? Não é valor negativo as 5 sobre 2, porque a gente está falando que uma fração, está multiplicando o número e tem uma fração, né? E aqui tem potência também.
né? Então, aqui, nesse caso aqui, a gente poderia até deixar sem parênteses. No segundo caso ali, não há obrigatoriedade do parênteses. No primeiro, sim, por conta do quadrado. Certo. O que que a gente vai verificar aqui, ó? Veja o seguinte, que a gente passa a ter o seguinte, que y do vértice 2, aqui a gente resolve primeiro a potência, 5 vezes 5, 25, 2 vezes 2, 4. Isso, menos, aqui a gente pode, ó, simplificar, 10 por 2, que dá 5, vezes 5, mais 8. E aí a gente tem o seguinte, ó, que y do vértice aqui vai ser o seguinte, a gente também pode simplificar aqui, ó, por 2, que dá 1, e por 2, que dá 2. Então, a gente vai ficar o seguinte, 1 vezes 25 é 25 sobre 2, menos 5 vezes 5, 25, mais 8. Logo, ó, y do vértice vai ser 25 sobre 2. Aqui, sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do número maior. Então, a gente vai ficar o seguinte aqui, ó, com 25 menos 8, 13. Não é isso? 13. Ok. Isso aqui, o que que a gente pode fazer disso aqui, ó, que y do vértice aqui, a gente pode pegar o seguinte, ó, conserva o 25 e multiplica esse número que, ó, multiplica 2 vezes 13, 26. E aí fica 26 sobre 2. Não é isso, ó? 26 sobre 2. Ok, beleza. E aí o que que a gente vai obter aqui, né, dessa relaçãozinha? Calma, calma, que tem um erro aqui. Não é isso, ó? Aqui não é 13. Calma aí, tem um erro. Opa, que isso, professor? Que isso, professor? Exato, aqui não é 13, ó. 25 menos 8 é 17. Não é isso, ó? 25 menos 8 é 17. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar menos, aí vai multiplicar 2 vezes 17. Então, 2 vezes 17 é 34, ó. Então, sobre 2. Ok? Então, ó, o que que a gente vai obter aqui? Menos 9, né? Isso, ó, menos 9 sobre 2. Então, menos 9 sobre 2. Opa, então o y do vértice aqui, né, apresentou o mesmo resultado, ó, menos 9 sobre 2, menos 9 sobre 2, né? Fazendo a repetição. Ah, professor, mas essa repetição aí deu um pouquinho de trabalho, porque foi fração. Se fosse um número, né, inteiro, seria rápido, né? Seria prático aqui, não demoraria, né? Porque foi fração, acabou dando um pouquinho mais de trabalho, ok? Vamos lá, seguindo. Então vamos agora para o gráfico, né? Então vamos construir exatamente, ó, o gráfico da função aqui, ó, ou seja, a parábola, né, dessa função. Certo. O que que a gente vai observar? Ó, primeira coisa que a gente observa, concavidade voltada para cima. Ó, o ponto C, e isso é muito importante para a gente, ó, o ponto C, porque, ó, é onde o gráfico corta o eixo Y. Então, aqui, ó, corta Y. Ok? Então, ó, C corta Y em 8. Então, pronto. Então, vamos lá. Então, ó, a gente sabe que, né? Então, deixa eu começar aqui. O sistema cartesiano. Ok, então ó, a gente tem concavidade aqui voltada para cima. São duas raízes reais e corta em 8, né? Então, ó, veja que vai cortar em 8. Pronto, concavidade voltada para cima. E o gráfico aqui, ó, vai cortar no 8,8. Certo? Perfeito, beleza. Certo. O que que a gente tem também aqui, ó? A gente tem o x do vértice e a gente tem o y do vértice. O x do vértice lá foi quanto? X do vértice aqui, ó, 5 sobre 2. Então, 5 sobre 2. Então, veja, ó, que a gente tem aqui, né, o resultado do x do vértice e o resultado do y do vértice. Então, 5 sobre 2, que é a mesma coisa de 2,5. Então, aqui eu posso colocar 2,5, professor, caso eu queira colocar aqui 2,5, pode sim, pode colocar 2,5. Ou, né, deixar na forma de fração, como está lá, que é 5 sobre 2. Então, tanto faz aí.
Beleza? Olha só, y do vértice, menos 9 sobre 2. Então, veja, ó, que é negativa, aqui, ó, pega o eixo na parte negativa, menos 9 sobre 2, menos 9 sobre 2, ou menos 4,5, né? A gente pode dividir também. 9 dividido por 2, 4,5, fica menos 9,5, menos 4,5, ok? Certo. Professor, eu posso marcar aqui as raízes também para ficar bem completinho aqui, né? Essa ideia aqui do, né, do gráfico aqui com né, essas relações todas completas aí, não é isso? Claro que sim. Então, para isso, a gente o quê? Né? A gente calcula as raízes, né? Então, ó, vamos calcular aqui as raízes, descobrir aqui os zeros da função. Sim, a gente já sabe que são duas raízes distintas, né? São diferentes. A gente observou isso lá através do discriminante, do valor de delta. Então, vamos lá. Então, a gente tem o seguinte, que x vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Pronto, ó. Então, a gente tem aqui a formulazinha que permite, né, o cálculo dessas raízes. Sim, substituindo, então x vai ser menos o valor de b, então só pegando aqui, voltando para a gente pegar, b vale menos 10, a vale 2 e delta vale 36. Então, ó, vale menos 10, então mais ou menos raiz quadrada de 36 e 2 que multiplica o valor de A, que é 2. Ok? Então não pode esquecer disso aqui. Ah, mas A não é sempre 1. Não, A não é sempre 1. Ok? Tem que observar, tem que ficar atento com relação ao coeficiente A. Sim. E o que a gente encontra disso aqui? Ó? Que menos com menos fica positivo, então fica 10 positivo, mais ou menos. A raiz quadrada de 36 é 6, 6 vezes 6, 36. 2 vezes 2, 4. Pronto. Então, diante disso aqui agora, a gente pode o que, ó, né, separar aqui para a gente, né, encontrar aí as duas raízes. Ok, beleza. A primeira raiz, vamos somar. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 10 mais 6 dividido por 4, né? Que 2, nada dividido por 2 aqui. Então, ó, a gente pega o seguinte, 10, sinal de positivo, dividido por 4. A segunda raiz, a gente vai pegar agora 10 menos 6, o sinal de negativo, também dividido por 4. Certo. Na primeira aqui, o que a gente vai obter? Ó, 16, né, somando 16, dividido por 4, ou seja, que é igual a 4. Na segunda, 10 menos 6 vai ficar o quê? 4, professor, dividido por 4, que é igual a 1. Então, observe o seguinte, ó, o que a gente encontrou aqui como raízes, né? O 4 e o 1. Então, 1 é menor, então esse valor aqui vale 1 e esse aqui vale 4, ó, os pontos aí das raízes. E aqui tem uma coisa importante, né, que vale a pena a gente destacar aqui, que é o seguinte, ó, esse x do vértice aqui, ó, é a média. Então, o que é interessante destacar, professor? Ó, o x do vértice é a média aritmética. Então, ó, é a média aritmética. Média aritmética, isso, soma e divide, né, pela quantidade. Então, ó, é a média aritmética das raízes. Então, ó, a média aritmética das raízes, perfeito? Ok, beleza. Então, ó, o que a gente está falando aqui? Em média aritmética, ou seja, ó, quais são as raízes? 4 e 1. Então, se a gente soma 4 mais 1, a gente está somando dois números, dois valores. Então, a gente divide isso aqui por 2. Então, divide por 2. 4 mais 1 dá quanto? Dá 5. 5 dividido por 2. Opa! Qual é o valor aqui, né? Professor, eu posso até colocar aqui 2,5, não é isso? Exato, ó. Mas ó, o que eu quero destacar aqui? Qual foi o valor que a gente representou aqui do x do vértice? 5 sobre 2, professor. Pronto. E qual é a relação que a gente encontra aqui, ó, na média, né, dessas raízes? 5 sobre 2, ou seja, o mesmo resultado, o mesmo valor. Ok? Perfeito?
Beleza, então, né? Show de bola. Então, com isso, a gente tem, né, essa, né, complementação aqui do nosso estudo aí com relação a gráfico da função quadrática, né? E também, né, o conhecimento, né, da relação do cálculo das coordenadas do vértice. Beleza? Tranquilo? Isso aí. Show de bola. Bons estudos.